Vamos para o feedback do Piazzarolo. Pedro Piazzarolo. Mensagenzinha dele é o seguinte: Oi Marco, tentando de novo. Queria um feedback sobre essa última arte. Sinto que ainda estou falhando por parte de contraste e deixar mais legível. Você tá no chat, né? Então se você puder... sei lá, só conta um pouco qual que é a ideia dessa arte aqui enquanto eu dou uma olhada no seu portfólio. Manda um complemento de texto, por favor, porque não tem nenhuma descrição no ArtStation, né? No ArtStation tem simplesmente... Cat Bike Helmet. Só. Ou não tem explicação mesmo, é só isso. O que seria essa versão? Uma alternativa? Vamos dar uma olhada no portfólio. Com certeza você tem bastante tendência a muito contraste, né? Certo. Então vamos lá. Eu acho que realmente você tem uma tendência de criar contrastes muito grandes. De muito claro, muito escuro. Eu acho que tem algumas ideias bem interessantes aqui que dá pra gente conversar. O cenário, eu acho que também dava pra dar uma melhorada nas cores. Eu acho que o cenário acabou ficando bem cinza. E acho que perde essa ideia de cyberpunk, sabe? Você acinzentar essas cores que são neon. Eu acho que o que é cor neon tem que estar brilhando. Só que, em paralelo a isso, eu acho que nem todas as cores precisam ser rosa, entende? Eu acho que dava pra você criar algumas cores mais interessantes aqui. Tem alguns errinhos de perspectiva que são importantes de você adereçar para essa peça antes de mandar esse portfólio para cliente e tal, porque isso me gera um pouco de estranheza, sabe? Então, por exemplo, essa linha do prédio tá assim, ó, sendo que todas as outras linhas dos prédios estão seguindo um terceiro ponto de fuga, me gera uma estranheza muito grande, sabe? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. A perspectiva, especialmente para prédios, ela fica muito evidente quando ela tá meio aleatória, assim, ó. Percebe? Essa aqui vem pra cá. Aí ela faz esse movimento pra cá, ó. Elas parecem que vão pra direções muito aleatórias. Não tão... seguindo alguma lógica, tá? Então eu vou... Antes de qualquer coisa, eu vou pegar algumas referências. Tem alguma splash art que vocês gostam que ela é feita meio cyberpunk, assim, também? Que é de noite. Acho que o Alberto fez uma, né? Se eu não tô enganado. Acho que é essa arte aqui, é bem legal. Uma referência. Pros prédios. Ó a perspectiva, como tá bem perfeita. As janelas são todas bem feitinhas. Vamos trabalhar primeiro na personagem. E aí depois a gente complementa o fundo, tá? Deixa eu tentar fazer um negócio. Deu certo. Eu acho que o desenho no geral tá bem legal. Eu acho que realmente essa questão de contrastes, pra ela tá de noite numa cidade, eu acho que tem áreas muito claras. Essa é uma imagem que precisaria trabalhar com bastante cuidado nessas áreas escuras, onde a luz não bateria. Essa parte de baixo, por exemplo, desses bolsos, não faz sentido estar iluminado, sabe? Não tá batendo luz nenhuma aqui. Então você tem que... imaginar o que está iluminando essa sombra, né? Se ela está em sombra, com uma luz bem direta, o que está iluminando essa área de sombra? É isso que você tem que se perguntar toda vez que você estiver criando uma pintura, sabe? E por que você coloca contraste? Essa é uma grande pergunta. Se você coloca uma claridade aqui, é porque ou tá batendo uma luz, ou tá emitindo uma fonte de luz, saca? Como não está, então você tem que tirar essas fontes de luz totalmente, assim. Então eu vou escurecer bem, porque realmente, e sempre com um soft brush, né, um pincel suave, porque a gente tá lidando com uma luz indireta aqui, né. Então pincel normal mesmo, só venho aqui usando esse pincel para tirar contraste, não precisa ser nenhum modo específico.
E a gente vai acabar trabalhando com bastante tons médios. Eu sei que às vezes dá bastante vontade de colocar um monte de textura e mostrar que você consegue entender que material que é esse e tal. Mas de verdade não tem muito o porquê de fazer tanto disso, sendo que você acaba perdendo forma, sabe? A tridimensionalidade dessa jaqueta, ela vai pro espaço se você coloca um monte de informação na área de luz e na área de sombra, saca? Então você tem que se importar realmente com os... com o conceito geral primeiro, né? Tipo, começar pelo grande pra depois ir pro médio e depois pequeno. Se não estiver funcionando nessa fase grande, então você tem que dar um passinho pra trás, refaz algumas coisas. Ó. Agora, se essa área está sendo iluminada, aí a gente traz um pouquinho mais de cor para ela, um pouquinho mais de informação, sabe? Ó, tá vendo que você usou até uma linha clara pra mostrar a costura aqui desse bolso? Acho que não tem necessidade de verdade, assim. Sempre que você usar linhas pra definir muita forma, tenta prestar atenção se aquilo tá representando uma luz ou sombra, sabe? Se você não tiver representando nenhuma das duas, você perceber que isso é só meio que um macete pra destacar e criar pequenas informações que não são necessárias, talvez seja bom você nem fazer, sabe? Só deixa quieto. Gasta esforço com outras áreas da peça, sabe? Eu vou trazer um pouco mais de tons médios pra peça. Igual aquele feedback que a gente fez com a Sula. Tem bastante a ver com isso. Falando em tons médios, tem um feedback excelente da Julia Bax. Não sei se vocês acompanham, mas ela tem um canal no YouTube. Ela comentou recentemente no Twitter lá, eu até compartilhei. Se você pesquisar Julia Bax no YouTube, você vai encontrar o canal dela. Ela dá excelentes feedbacks, acho que vale a pena. Tem um vídeo dela do Fekuri. Não sei se o Fekuri tá ainda no chat. Mas que é um feedback super bom. Bem parecido com esse que eu tô fazendo. Então dá uma olhadinha lá. youtube.com/JuliaBax. Ok? Deixei no chat aí. Vou trazer um pouco de volta essas cores na área de luz. E se a luz tá vindo nas costas do personagem, então essa área lateral, acho que ela não precisa estar tão estourada. A gente pode trazer essa fonte de luz estourada, sim, nessa parte de trás, mas não essa parte lateral, sabe? Ó, tá vendo como começa a parecer um pouco mais tridimensional? Tá difícil de dar feedback porque o meu pincel ele tá clicando 2 vezes, cara. Tô pintando como se alguém tivesse brincando de bater na minha mão, sabe? Todas as vezes que eu faço uma pincelada. Tá tenso. Eu quero que esse capacete ele se pareça um pouco com
uns materiais um pouco mais brilhantes e que ele tem que aparentar que tá refletindo todo esse ambiente em volta dele, sabe? De novo, não é só enfiar contraste, saca? Eu acho que é pensar o que tá na frente desse capacete, pegar algumas referências e tentar pensar como que essas referências se comportariam dentro desse universo aqui, sabe? Ó, então você pegar uma ref que é literalmente esse capacete. Ó, então o capacete, tá vendo? O que eu fiz foi basicamente, cara, primeiro de tudo, eu tirei todo esse contraste, todo esse ruído que tinha, e eu dei uma amenizada em tudo. Amenizei. Primeiro a gente faz o básico, tá? Sem muito efeito, sem muita firula. Depois a gente adiciona efeito e a gente brinca um pouco, mas a estrutura, a base da pintura tem que estar sólida. Se não tiver sólida, não adianta enfiar um monte de coisa aqui que simplesmente não vai funcionar, não vai agregar, sabe? Antes de partir pra frente, eu só quero... Eu quero trazer essa luz azul no próprio corpo aqui, ó. Então eu criei uma layer de soft light e eu vou trazer um pouco desse azul nessa área de sombra. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Ó. Só pra dar essa sensação de que as sombras são mais azuis mesmo. É porque eu entendo a vontade, provavelmente essa pira de colocar um monte de informação, porque você... Tipo, pelo menos quando eu fazia isso, eu não vou falar o que você acha, né? Porque eu não sei o que você acha, mas quando eu fazia desse jeito, assim, de renderizar tudo, todas as partes, o que acontecia na minha cabeça é que eu achava que isso demonstrava que eu entendia o material e que eu queria mostrar para as pessoas de que eu sabia e que eu não tive preguiça de fazer, sabe? Só que pintura não funciona muito desse jeito. Pintura funciona de um jeito onde você... Quando você coloca contraste em tudo, é chamar atenção para todas as áreas. É inevitável. E quando você chama atenção para vários lugares, você não chama atenção para nenhum. É a mesma analogia que a Sula comentou lá, de que contraste é sal e pimenta. Se você coloca demais, você dá uma estragada na comida, sabe? Só que essa era a analogia que ela falou? Eu estraguei a analogia dela? Ela falou uma analogia tão maravilhosa e provavelmente eu estraguei a analogia dela. Mas é meio isso, assim, sabe? Tipo, se você exagera muito no tempero, você estraga a comida. Então você tem que dosar isso com muita cautela para que a sua comida não pareça salgada demais e nem apimentada demais. Tem que ser bastante parcimônia, calma nesses contrastes. Muita calma. Ó. Olha a diferença. Sacou? Se você cerrar os olhos, você não entende direito o que é luz, o que é sombra, tá tudo meio claro, meio escuro. Você coloca branco na área de sombra, mas aí coloca um preto absoluto também na área de sombra. Então, calma, não precisa de tudo isso. Calma, entendeu? E aí... Depois disso, você pode colocar os efeitos que você quiser, saca? Dá pra colocar uns brilhos mais pontuais. Dá pra trazer um pouco de brilho nas áreas que tá recebendo luz mesmo, sabe? Pro fundo, eu vou usar um Color Lookup só pra dar uma agrupada nesses valores e uma unificada nas cores. Vamos ver o que vai surgir daqui. Eu acho que tem esse... Esse aqui ficou legal. Dá uma ressaltada, né? Acho que esse aqui, ó. Esse aqui ficou ótimo.
Eu vou duplicar um de novo. Para tirar um pouco desses escuros. Será que vale? Com Darken ficou legal também, né? Deu uma agrupada nas cores. Uma coisa que me incomoda do fundo é que esses helicópteros, essas naves aqui, elas não estão brilhando, né? Nem um pouco. Eu acho que dava pra você brincar um pouco melhor com esses contrastes aqui. E não precisa ser muito, tá? Você tá vendo que se você cerra os olhos não dá pra ver nada aqui, ó. Acender umas janelas aqui também é uma parada super interessante de fazer. Pra parecer que tem vários apartamentos, que tem vida aqui. Alguma coisa assim. Poderia ficar interessante. Aí, uma coisa que eu tinha pensado... Deixa eu fazer uma nova layer de Linear Dodge. Uma coisa que eu tinha pensado é... Se você gera essa parada de que as naves estão procurando alguém, então você chama atenção pra isso lá no fundo, ó. Assim. E que tem uma nave aqui também que tá chamando atenção, lá aqui na esquerda. Uma coisa que é legal, que acredito que é um pouco da ideia, né? É você gerar uma nova luz aqui, ó. Pra ser o holofote nela, né? Mas eu acho que tem que reforçar um pouco melhor essa ideia. Vamos testar um screen. Você entende o que eu quero dizer? Que aqui não dá pra entender, né? Tipo, que ela tá sendo... que ela foi pega. Mas eu acho que assim, ó... Calma que eu vou arrumar isso aqui. Se a gente brincar um pouquinho mais com essas luzes aqui... E trazer esse brilhinho de leve. Meio falhadinho. Ó. Mas mostrar a direção da luz, ó. Eu vou até... Com uma Dodge Tool, ó. Vou trazer um pouquinho de brilho aqui, ó. Acho que eu preferi com o Linear Dodge, hein? Ó. Que aí a gente tá brincando com o seguinte. De que tem naves caçando alguém lá atrás, mas outra nave achou ela aqui na frente. Então a gente vai clarear e vai tirar a informação. Olha como a gente tá tirando informação dessas áreas de luz e sombra, ó. Dá até pra iluminar um pouquinho melhor. Vou criar uma nova layer de Linear Dodge. Complexa a iluminação, né? Complexa. Ó. Eu vou bater essa luz aqui, ó. Como se ela estivesse sendo iluminada um pouquinho mais direta. Mas só nesses planos superiores. Eu não quero chamar tanta atenção pra começar a gerar muito contraste de novo, ó. Só um pouquinho. Aí a gente pode colocar um pouco mais de partícula. Você já fez isso, né? Eu só vou reforçar essa ideia de partícula. Partícula, sujeira na luz. Geralmente eu faço assim, ó. Eu coloco a partícula muito. Aí eu deixo elas
Assim, e vou tirando com a borracha, ó. Tá. Fazer uns raios extras. Talvez criar alguma transição com screen. Alguma transição um pouco mais interessante aqui, ó. Com talvez um azul. E a gente pode também, só para complementar, usar um multiply aqui no canto, ó, só para reforçar ainda melhor essa, perdão, só para reforçar ainda mais essa ideia do foco tá nela, né? Eu vou reforçar bem exagerado aqui, aí eu tiro depois. A gente cria uma transição também legal no multiply, ó. E aí eu reduzo um pouquinho, só para não ficar muito forte, mas ó a diferença. Tá? Só para reforçar que é um spot de luz nela, tá? Ou nele, né? Sei lá. Então, beleza? Eu acho que seria isso, mais ou menos, o que eu faria, tá? Eu ainda acho que dava pra saltar um pouco mais a saturação do fundo, enfim, mas eu acho que, no geral, é isso. A cena já tava com uma estrutura legal, um storytelling que a intenção era boa, mas reforçar essa ideia do storytelling tem que ser feito com luz, né? E de novo, para você adicionar os efeitos, tem que estar tudo bem feitinho de estrutura, evita detalhe excessivo na sombra, separa melhor, cara, o que é luz e sombra, mas não cria muita informação. Esse overmodeling, ele vai ser uma dor de cabeça enorme, assim, se você insistir nessa ideia, saca? Tenta criar alguns exercícios de simplificação de valores. Então, tentar criar uma cena com 2, 3, 5 valores no máximo, sabe? Eu acho que é bem importante para você melhorar nessa simplificação, usar menos valores para informar mais, resumidamente, tá? Sempre bom falar, né? Aquele pequeno merchan. O meu workshop fala exatamente disso. Então, essa simplificação de valores, como você lidar com poucos valores de formas complexas, tem tudo a ver com o workshop, para entender a observação, a percepção, ampliar sua percepção, para poder trazer isso nas suas criações, tá? Mas a observação que traz e o entendimento de edges e valor que traz esse conhecimento que você aplica nas suas criações depois, tá? Vamos pro antes e depois? Ó. Antes e depois. Percebe como agora fica bem mais nítido que tinha uma nave ali no fundo, fica bem mais clara o seu storytelling. Então, se você, de novo, é o clássico, cerra os olhos, passinho pra trás, observa. Olha a leitura da peça. São essas formas grandes que importam no final das contas. Não são as formas pequenas, não são os detalhes, não é o maldito do overmodeling que vai fazer diferença na sua criação, saca? Então, cara, manda bala aí. De novo, tá no caminho super legal, questão de composição, pá. Você já tá com umas ideias super boas de storytelling, de narrativa. É só como utilizar a luz pra
reforçar o que você já pensou antes, né? Acho que é esse pulo do gato aí, perdão o trocadilho, que falta mesmo, sabe? Da hora, obrigado, de novo, obrigado pela confiança aí de permitir que a gente faça uma pintura em cima da sua arte aí. Agradeço bastante. Espero que tenha ajudado você e outras pessoas também, porque esse papo é muito legal, né, cara? Overmodeling é um negócio que é difícil, é um assunto complexo, eu preciso fazer um vídeo mais explicativo sobre o overmodeling mesmo, porque às vezes não dá pra entender só eu falando overmodeling. O que é overmodeling? Só pra arrematar, overmodeling, pra quem não entendeu, é você criar muito contraste na área de luz e na área de sombra, e geralmente as pessoas esquecem a área de transição, sabe? Você cria muito contraste na área de luz, muito contraste na área de sombra, você fica meio sem saber se aquela área é iluminada, ou ela é sombra, ou ela é luz, entendeu? Contraste na área de luz e sombra geralmente mata a tridimensionalidade da sua peça, a gente chama de overmodeling isso. Então aquilo que a gente tava falando aqui, ó como tirar a informação às vezes é melhor do que você adicionar um monte de informação, tá? É isso. Resumidamente é isso, espero que tenha ficado claro, tá?